Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a Fernanda e é com alegria que estamos reunidos em pensamento e coração através do canal YouTube da nossa Casa Abençoada Maria de Nazaré, Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, para compartilhar o resultado do nosso estudo. Pedimos então a espiritualidade superior que nos dirige, que possa nos inspirar, nos intuir e assim darmos conta dessa tarefa que nos propomos a fazer em nome do Cristo. O tema que nós vamos refletir é bárbaro e eu tenho certeza que vocês terão perguntas na mente a respeito desse tema. O tema é esquecimento do passado e ele está contido no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. E qual o objetivo desse estudo? É que a gente possa compreender a utilidade do esquecimento do passado. Eu vou dizer para vocês que ao longo desse estudo me chamou a atenção algo incrível. Todos nós sabemos que Deus é um Pai de amor, bondade, justiça e misericórdia. E enquanto eu fazia esse estudo para preparar a palestra, só me vinha no coração a misericórdia do Pai. Nossa, quanta misericórdia! Eu tenho certeza que lá no final vocês vão acabar concordando comigo. Bom, para a gente começar, vamos lá para o início do primeiro parágrafo do item 11, onde Kardec nos diz assim, uma frasezinha: se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser. E lá na questão 392 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade superior: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E a espiritualidade responde: o homem não pode e nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Só com isso a gente já pode ter uma ideia do que nós vamos estudar. Então vamos lá. O que a gente precisa saber é para quê? Qual a utilidade, qual o benefício de Deus não ter permitido que lembrássemos da nossa vida pretérita, da nossa existência anterior, quando encarnados? Para quê? Vejam só, vamos lembrar que no plano espiritual, na dimensão espiritual, isso não acontece. Muito pelo contrário. Quando o espírito volta à vida espiritual, ele é como se o véu caísse e se descortinasse aos seus olhos as suas existências anteriores, e em especial a anterior, onde ele tem acesso às faltas que ele cometeu, os motivos que o levaram a sofrimentos, o que ele poderia ter feito para evitar esses sofrimentos, inclusive. E uma vez reconhecendo, tendo essa percepção, ele pede uma nova encarnação para que ele possa reparar as suas faltas e dar continuidade, obviamente, ao seu progresso evolutivo. Então é como Kardec diz, o esquecimento do passado, ele é um esquecimento temporário e ele inclusive, ele compara, ele faz uma analogia
com o que acontece na vida terrena durante o sono. Nós dormimos, mas no dia seguinte nós lembramos o que fizemos no dia anterior, não é verdade? Então, na vida espiritual, no mundo espiritual, isso não acontece. Senão, o espírito, ele não buscaria as reparações, né? Ele estaria fadado ao sofrimento eterno. Então, ele reencarna para poder, né, se reajustar com a lei de Deus. Agora, chegando aqui na Terra, então é como se, né, houvesse um corte nesse filme enquanto ele está, né, vivenciando essa experiência terrena, ok? Então, já entrando na questão da vivência terrena, muitos de nós poderíamos perguntar: Fernanda, será que o fato da gente não lembrar das nossas vidas pretéritas ou da nossa vida anterior, isso não seria um obstáculo, um entrave ao aproveitamento dessas experiências anteriores na vida de aqui e agora? É uma pergunta. Mas os espíritos dizem categoricamente não. Muito pelo contrário, traria inconvenientes muito graves, muito sérios, se nos lembrássemos das nossas individualidades anteriores. Olha só. Um outro argumento que a espiritualidade nos traz é que, se em cada nova existência o homem dispõe de mais inteligência e melhor distingue o bem do mal, que mérito ele teria se lembrasse do passado? Se ele repetisse as mesmas coisas, se ele já soubesse por antecedência o que iria acontecer, que mérito isso teria? Que ganho ele teria nessa caminhada evolutiva? No geral, a experiência aqui na Terra, sendo um planeta de provas e expiações, ela não é do tipo parque de diversões, né? Embora, né, a gente tenha uma roda-vida, é como se fosse uma roda gigante, uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo, não é só embaixo, mas é um lugar, um planeta em que nós vivenciamos muitas dificuldades, dores, sofrimentos, pelo próprio nível em que nos encontramos em termos espirituais, não é verdade? Então, Kardec lembra para a gente o seguinte: imaginem se a gente já tem toda essa dificuldade, todas essas tribulações na vida de aqui e agora. Imagina se nós lembrássemos, né, somássemos a essa vida a problemática da vida anterior. Se quando a gente está sofrendo já parece, né, que não tem fim, né, que o sofrimento é longo, imagina se nós lembrássemos das angústias da vida anterior. Isso aumentaria muito mais as nossas dificuldades, as nossas dores. Percebem? E ele diz, inclusive, que se a gente imaginar, né, que é um caso muito comum, imaginem que dentro do nosso lar, da nossa família, tenha um ser do qual a gente tem queixa, do qual a gente, né, tem problemas de convivência. Imagina que este ser, uma vez desencarnado, quando estava desencarnado, reconheceu o mal que nos fez, que era um inimigo nosso, e ele pede uma nova encarnação justamente junto de nós, para que ele pudesse reparar o mal que ele tenha feito. Imaginem se nós soubéssemos disso. E se ele soubesse que fez mal a gente.
haveria reconciliação? Haveria reequilíbrio nessa relação? Certamente que não. E a nossa proposta, enquanto encarnado, nessa caminhada, é nós aprendermos a amar. Então Kardec diz que o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação às mesmas pessoas exatamente a fim de reparar o mal que lhes fez. Se nelas reconhecesse que havia odiado um dia, talvez não conseguisse se reajustar, se harmonizar com essa pessoa. Poderia se sentir humilhado. Imagine uma situação dessa. E ele ainda diz, muitas vezes os inimigos do passado estão hoje como nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, e estão junto de nós para essa reabilitação. Essa é a beleza da dinâmica da reencarnação. O que aconteceria se você soubesse que seu filho, hoje, seu filho, numa encarnação, numa vida pretérita, né, numa existência anterior, tivesse, por exemplo, destruído o seu lar, né, o seu casamento, né, de 25 anos e deixado você na penúria? Imagina se ele soubesse que a mãe dele foi a pessoa que ele prejudicou no passado. Imaginem como se daria essa relação. Haveria paz? Haveria harmonia? Me parece que não, muito pelo contrário. O ódio, né? a raiva, a tristeza, a decepção, ela retornaria e não teria fim. Mães, por isso que eu disse que Deus age com misericórdia conosco, quando nos faz não lembrar nem de quem fomos, nem do que fizemos e nem das pessoas que estiveram ao nosso lado, quando estamos encarnados. Não esqueçamos disso. Para facilitar ainda mais esse entendimento, vejam esse exemplo. Imaginemos um homem, aqui na Terra, nesse momento, um homem, né, que cometeu um crime, foi preso, cumpriu sua pena e ao longo, né, desse momento em que ele ficou na prisão, longos anos, ele refletiu, ele caiu em si, ele se conectou com Deus e decidiu que não seria mais, né, um homem equivocado. Quando ele sai da cadeia, o que acontece? Você contrataria um criminoso se você soubesse o que ele foi, o que ele fez, para trabalhar na sua empresa? Você contrataria essa mulher para cuidar do seu bebê? A sociedade acolheria esse companheiro ou essa companheira sabendo do passado dela? Eu acredito que não. E é por isso que, na maioria das vezes, esses companheiros, eles retornam, né, àquela situação viciosa. Agora, imaginemos o contrário, que nós não soubéssemos desses antecedentes. Contrataríamos. E se essa pessoa esquecesse o que ela fez, talvez ela não fizesse a caminhada dela, né,
né, com a proposta de ser uma pessoa diferente, um ser, né, mais correto. Mas ainda assim, ele não se sentiria humilhado, quiçá arrasado com o que ele fez no passado? Então, isso é só um paralelo para a gente entender quão importante quão útil e necessário é essa perda momentânea da nossa memória de quem nós fomos e do que fizemos. O fato é que, livre da lembrança de um passado complicado e talvez desastroso, nós podemos agir com mais liberdade. É para nós um novo ponto de partida, não um marco zero no sentido da vida do espírito imortal, porque o espírito, ele não perde o que ele conquistou, ele não perde as suas imperfeições também. Ele vai acumulando, armazenando todas as suas experiências, mas quando ele reencarna, é providencial esse esquecimento, para que o espírito ele seja senhor de si. Foi o que a gente leu logo no início do nosso estudo. Para que ele faça uso do seu livre-arbítrio. É como se fosse a primeira vez. Ele pode fazer tudo diferente, sem se sentir humilhado pelo que ele fez no passado, sem se sentir orgulhoso demais. Esse é o ponto. Essa é a misericórdia divina. Esse esquecimento, ele é providencial porque nós estamos falando de reajustes das relações, de reabilitações, de reequilíbrios, que não seria possível se cada um de nós lembrássemos o que fomos e o que fizemos aos outros. Como construir laços de afetos se nós lembramos do inimigo que continua aqui com a gente? É inviável. Então Deus promove essa possibilidade de nós estarmos juntos de novo para fazermos diferentes, para, através, né, muitas vezes do laço, né, consanguíneo, nos unirmos, desatarmos aqueles nós do passado para fazermos, né, belos laços de afeto. Eu acho incrível essa dinâmica de aprendizado. Eu acho incrível. Mas vamos lá, continuando. O fato é que a espiritualidade, ela nos convida o tempo todo. E a espiritualidade, quando eu falo, né, além de Deus, obviamente, são nossos amigos espirituais, é o nosso guia espiritual, porque ele nos acompanha. Ele nos acompanha para que a gente possa sair vitorioso. Mas como, Fernanda? Ele me acompanha e ele nos intui, eles nos intuem, eles nos inspiram. Então tá, ok, a gente entendeu que o esquecimento do passado nos traz um benefício e não um malefício, para que a gente possa caminhar com mais segurança, né, podendo fazer as coisas diferentes, beleza. Mas é só isso mesmo? Não tem mais nada? Né? A gente vem zero de lembrança? Não tem um sinalzinho das existências anteriores que possam, né, ser um flash para que a gente não cometa os mesmos equívocos? Então,
vejam o que Kardec nos traz na questão 393 do Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte, nos comentários que ele faz: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores, ou seja, aquelas tendências, aquelas inclinações. Então, nós temos sim sinais que são a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Kardec ainda diz que a voz da consciência, que é a lembrança do passado, nos adverte para não recairmos nas faltas de que já cometemos em existências anteriores. Na nova existência, se sofremos, se vivenciamos com coragem aquelas provas e resistimos, o espírito se eleva. É uma conquista para o espírito. Então, para ficar mais claro ainda, Kardec diz: o homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez, com suas virtudes e seus vícios. E a cada existência é um novo ponto de partida, é um novo start. Então, pouco importa sabermos o que se foi. Se estivermos passando por dificuldades superlativas, é porque fizemos o mal, é porque fizemos escolhas equivocadas, é porque nos afastamos das leis de Deus, que são leis de amor, de harmonia, de equilíbrio. E as nossas más tendências, elas indicam o que nos resta a modificar, a transmutar. Se ainda estamos vivenciando situações onde o orgulho ele está superdimensionado, onde a inveja e todas essas más paixões que a gente fala, elas estão afloradas, onde fazemos escolhas que prejudicam a vida do próximo, se somos egoístas ainda, então é porque estamos precisando trabalhar nisso. Porque essas não são qualidades do espírito, do espírito do bem. Ele ainda diz o seguinte: é sobre isso que o homem deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido, já não restam sinais. As virtudes adquiridas, as boas resoluções que a gente tomou, maravilha, tá lindo. Nós temos que nos preocupar justamente com o que precisa melhorar, com as nossas imperfeições. Então, a voz da consciência vai nos advertir do bem e do mal que nós fizemos e nos dará a força para resistirmos às más tendências. Então, por tudo que nós vimos até agora, é fato que o homem não conhece os atos que cometeu, que praticou nas existências anteriores. Mas ele pode sempre saber qual foi o gênero das suas faltas e qual o aspecto do seu caráter.
para isso basta que ele estude a si mesmo. Então, é o que a gente tem lá no livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Vai para dentro, olha a fundo dentro de você. O que precisa, trabalhar? Porque, como eu disse, o planeta Terra não é um parque de diversões. Nós viemos trabalhar as nossas imperfeições. Então a gente precisa reconhecê-las. É preciso esse olhar sério, maduro, de quem nós realmente somos, de como nós estamos atuando nessa vida de aqui e agora. Ou a gente não quer progredir, ou a gente não quer ser feliz, que é a nossa destinação. Nós fomos criados por Deus, nosso Pai, para sermos felizes. Vamos perder a oportunidade? Por quê? Se esse Pai ainda, por misericórdia, nos ajuda a não lembrarmos do que fomos e do que fizemos com aqueles que hoje podem estar à nossa volta, do nosso lado. Por que não olharmos? Precisamos identificar o que ainda precisa ser percebido a respeito de nós, mas não é com crueldade, é com amorosidade, é com compaixão por nós mesmos, sempre lembrando que somos ainda espíritos infantis. Nós não somos perfeitos. Deus também não espera de nós essa perfeição nesse estágio evolutivo que estamos. E se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Estaríamos em mundos mais evoluídos, a não ser que estejamos em missão. Mas eu não acredito que seja o caso da maioria dos homens. Então ele já nos ajuda, colocando uma venda nos nossos olhos do que a gente já fez de errado. Ele nos dá a consciência que nos alerta. Olha, esse tipo de falta você já cometeu lá no passado e sofreu para chuchu. Olha, as suas tendências instintivas, essa violência, por exemplo, ela já vem lá de trás. Atenção! E se nós estamos conectados com isso, com essa nossa essência, nós vamos ter acesso a essas percepções para que a gente possa trabalhá-las em nosso próprio benefício. Deus é justo quando nos faculta uma nova existência. Deus é misericordioso quando nos faz ir para essa nova existência sem lembrar das nossas mazelas passadas. E a gente está aqui fazendo o quê? Em nosso próprio benefício. E Ele ainda nos deu para acompanhar-nos na caminhada um anjo da guarda, um guia espiritual. O que a gente quer mais desse Pai? Vamos pensar. Ele nos dá tudo. Só conhecendo nós mesmos e só reconhecendo tudo o que o Pai faz por nós, para que a gente possa acordar amanhã com uma proposta diferente, com uma proposta de ser um pouquinho melhor. Se nós somos intolerantes, amanhã eu vou buscar ser diferente.
mas com aquela pessoa que tira a gente do eixo. Não é com aquele que não nos tira, não é com aquele que é todo bacana com a gente e a gente tem a maior paciência. Não, é com aquele que nos tira do eixo. É com esse que eu vou aprender a tolerância. Percebem? Um momento importantíssimo que nós vamos vivendo dia a dia para melhorarmos quem somos. Ah, eu vou melhorar, mas para quê? Para ser feliz, para distribuir uma boa energia para quem está ao seu redor também, para que outros percebam a sua mudança e que você seja um exemplo para que eles mudem também. Se não fosse isso, a gente vivia sozinho e isolado. E não é, a gente vive em grupo. Nós somos interdependentes. Ninguém vive sozinho. Então, vamos ouvir a voz da nossa consciência. Vamos analisar essas nossas tendências instintivas. Elas nos dão, o sinal, a advertência, se estamos indo para o caminho errado. E o caminho errado traz consequências. Quais? Dor, sofrimento. A gente não tem paz de espírito. Quem é que gosta de viver assim, meu Deus? Ninguém, né? Só se for masoquista. No geral, uma vez criados por Deus, nós fomos criados com a essência divina. Nós temos essas potencialidades maravilhosas, incríveis para serem trabalhadas, desabrochadas, para sermos felizes, e nós não vamos fazer nada. Deus já faz tanta coisa por nós, eu já enumerei. Já começa com a encarnação, com o esquecimento do passado. O que será que a gente precisa mais para despertar, para expandir a nossa consciência? Deixa eu buscar aqui uma outra coisa que Kardec disse, super importante, é uma outra dica. Ele diz o seguinte, que a natureza das dificuldades, das tribulações e das provas que vivenciamos hoje, aqui e agora, também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Dessa forma, olha o que ele fala, o orgulhoso sofrerá as consequências do seu orgulho mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, vivenciará uma existência de miséria. O que foi cruel com os outros viverá a crueldade dos outros para com ele. O tirano vivenciará uma situação de escravidão. O mau filho vivenciará a ingratidão dos seus filhos. O preguiçoso poderá se ver forçado a um trabalho. Isso nos mostra, amigos, quando ele diz a natureza das faltas que a gente cometeu no passado, elas também revelam, a existência que a gente está tendo aqui e agora. Como nós estamos vivendo? O que nós estamos passando? É a consequência, na maior parte das vezes, do que fizemos na vida anterior. Porque uma coisa nós podemos ter certeza: vivenciaremos o que fizemos aos outros, de mal e de bom.
vamos aprender se não, em algum momento, em alguma existência, não vivenciarmos o que fizemos aos outros? Nós nunca vamos aprender. Aí você está dizendo, Fernanda, então, que a gente não tem chance, é só sofrer, sofrer. Não, se nós fizermos boas escolhas na nossa vida de aqui e agora, se nós fizermos o bem que está ao nosso alcance, não, nós vamos provavelmente, numa existência futura, vivenciar situações menos penosas, mais agradáveis. Por quê? Né? É aquele ditadinho clássico: a semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. As nossas ações, as nossas atitudes, elas não se perdem no espaço sideral. Uma hora nós vivenciaremos. Pode não ser através da mesma pessoa que a gente fez o mal, mas através de outra. Assim, nós vamos aprender na pele como é duro ser cruel com alguém, como é duro ser tirano com alguém. E assim vai. Faz sentido para vocês? Para mim faz. A lei do Pai é uma lei de amor. Se nós agimos de uma forma contrária, uma hora a gente vai ter que aprender. Não temos essa escapatória. Percebem? Então, amigos, nós já estamos aí com o nosso tempo, né, esgotando. Eu queria, então, reforçar que para nos melhorarmos nessa vida e nas vidas que virão, Deus nos dá exatamente o que nos é necessário e basta: a voz da consciência e as tendências instintivas, privando-nos assim do que seria prejudicial ao nosso progresso. Então, não importa quem fomos, se reis ou vassalos, o importante é conhecermos quais as tendências e inclinações ao bem e ao mal que ainda trazemos na nossa alma, para modificarmos as más e fortalecermos as boas. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada, para que nós possamos a cada dia melhorarmos um pouquinho mais nessa nossa estrada, nessa nossa jornada evolutiva como espírito imortais que somos. Muito obrigada pela atenção e não deixem de compartilhar, né, todas essas palestras que estão disponíveis no canal do YouTube da nossa casa, Maria de Nazaré, para que a gente possa, né, ampliar o raio de ação, né, desses conhecimentos, desses esclarecimentos e trazer conforto para muito mais, né, para um maior número de pessoas, tá bom? Então, fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um. Tchau!